E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Desenharte. Bom gente, como eu havia falado para vocês no vídeo anterior, eu expliquei um pouco sobre cada tipo de material que eu utilizo. Hoje eu vou demonstrar para vocês como que eu utilizo cada um deles e a diferença entre cada um deles. Depois da vinheta, pessoal. Voltamos, pessoal. Bom, como eu havia dito, eu vou mostrar hoje para vocês como que eu utilizo cada tipo de material. Para começar, os meus lápis. Bom, galera, os lápis, cada um deles tem uma letrinha correspondente à gramatura do lápis, explicando a tonalidade do lápis, tá? Então eu vou mostrar hoje aqui para vocês, na prática, a diferença de cada um deles. Bem, primeiro, o lápis H. Os lápis, galera, eles possuem uma escala, chamada de escala tonal de grafite. Ah, Elton, o que seria essa escala tonal? Seguinte, os lápis vão de uma escala que vai desde o 9H, passa pelo F, temos o H, HB, e vamos até o 9B. Essa escala vai do lápis mais duro, que é o 9H, até o lápis mais macio, que é o 9B. Eu vou mostrar aqui para vocês, no detalhe, a diferença de cada um deles. Aqui, galera, começando pelo lápis H. Eu vou fazer um quadradinho aqui de riscos para vocês verem mais ou menos a tonalidade que o lápis H atinge. Estou aplicando um pouquinho de força aqui para ele chegar ao tom máximo dele. Aí, estão vendo, galera? Esse aqui é o lápis H. O lápis HB, ele é um pouquinho mais escuro. Aqui. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é o HB. Estão vendo? Ele já mudou um pouquinho, do mais claro para o mais escuro. Conseguem ver a diferença? Agora eu vou mostrar para vocês o 2B. Eu sempre procuro riscar com a ponta que está mais fina do lápis. Conforme o lápis vai desgastando no papel, ele vai ficando meio chanfrado. Eu vou virando ele para sempre utilizar a ponta mais fina. Dessa forma, o lápis sempre vai estar bem apontado. Independente do quanto eu passe ele no papel, ele sempre vai ficar com a ponta bem apontada. Aqui, galera, como vocês podem ver, tá o 2B, que já é mais escuro em comparação ao lápis H. Este aqui é o 4B. Lembrando, galera, eu estou aplicando um pouquinho de força em cada um deles para eles chegarem ao mais escuro possível, ok? Para vocês verem o máximo de escuro que ele chega. Ó, o 4B em comparação ao H. Bem mais escuro, né? Este, galera, é o 6B. Vamos ver. Que é como eu falei pra vocês, o 6B eu uso sempre que eu quero fazer tons de preto no desenho. Eu expliquei pra vocês isso no vídeo anterior. Estão vendo como ele já é mais escuro do que o 4B? E agora, pessoal, esse aqui ele é diferente dos outros. Por quê? Porque estes aqui são lápis comuns, tá?
eles têm essa madeira e eles têm a mina de grafite no meio da madeira. Este aqui, que é o 9B, o mais escuro, o diferencial dele é que ele é integral, ele não possui madeira. Vou mostrar agora para vocês aqui o tom de escuro que ele chega. Este aqui, ele é o mais escuro da graduação. Vou mostrar para vocês aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem aí no detalhe a diferença dele, mas ele realmente é bem mais escuro em comparação ao antecessor, ao 6B. Agora eu vou mostrar para vocês as minhas borrachas. Primeiro eu vou mostrar essa daqui. Essa aqui é aquelas borrachinhas simplesinhas. Eu gosto dessa marca, Staedtler, porque ele produz produtos de altíssima qualidade. É muito bom essa borracha. Essa daqui, por ela ser maior, eu uso para apagar grandes áreas. Eu fiz ali um círculozinho, um quadradinho, alguma coisa que eu não gostei, eu utilizo essa aqui para apagar. Vejam bem aqui no detalhe. Já apagou. Tá vendo? Ela é muito boa para apagar grandes áreas. E ela não precisa apertar muito a borracha para apagar. Não precisa ficar esfregando demais ela para apagar. Ela é uma borracha meio rígida e ela é muito boa para isso. E ela não desgasta tanto o papel. Quanto aquelas outras borrachas farelentas, sabe? Essa aqui ela não deixa tanto resíduo de borracha no papel. A outra borracha que eu vou mostrar para vocês é essa aqui. Ela possui essa mina de borracha aqui no meio dela. Tá? Estão vendo? Ela é desse tamanho, ó, gente. Ela é um pouquinho maior, na verdade, né? Mas como eu já estava utilizando ela, é desse tamanho. Essa aqui eu uso quando eu quero fazer alguns ajustes, na verdade. Não chega a ser detalhes, alguns ajustes no desenho. Por exemplo, aqui. Vamos dizer, não gostei disso aqui, eu quero deixar um pouquinho menor esse quadradinho aqui. O que eu faço? Eu venho com ela, vejo aonde que eu quero apagar e vou apagando de leve só aqueles cantinhos ali que eu quero ajustar, que eu quero fazer o ajuste, que nem aqui, por exemplo. Quero ajustar aqui, só tirar essas rebarbas aqui. Tá pronto. Não vou esfregar muito aqui, só pra ser mais dinâmico o vídeo. Tá vendo, ó? Eu apaguei só os cantinhos que eu precisava com essa borracha aqui. Se eu tivesse usado essa outra aqui, poderia? Sim, poderia. Mas corri o risco de eu apagar uma área maior do que aquela que eu queria. A terceira borracha que eu utilizo é parecida com essa outra, com essa anterior aqui. Mas, um detalhe. A mina dela é extremamente fina, como vocês podem ver. Ele tem 2,3 milímetros. Ela é realmente bem fininha. Essa aqui eu utilizo para fazer detalhes muito pequenos no desenho. Como, por exemplo, eu quero fazer, digamos assim, eu quero fazer um brilhozinho aqui. Ficou muito preto, eu precisava que tivesse um brilhozinho aqui. Eu venho com essa borracha e faço somente aquele brilhozinho que precisou. Estão vendo ali, ó? Vou fazer de novo aqui para vocês verem. Ó, estão vendo? Eu não conseguiria fazer isso com essas outras borrachas. Essa aqui, por exemplo, ela é muito grossa. Ó, não ficaria legal. E muito menos com essa aqui, ó. Que ela apaga uma área maior. Estão vendo? É para isso que eu utilizo essa pequena aqui, para apagar pequenos detalhes. Aqui, por exemplo, ó, não gostei disso aqui, ficou para fora aqui. Venho aqui e limpo esse cantinho aqui com essa borrachinha menor. É para isso que eu utilizo. Em alguns casos, em alguns desenhos, eu até utilizo para fazer cabelos, por exemplo. Digamos que aqui, nesse pedacinho aqui de grafite que eu pintei, eu tinha que ter deixado um cabelo aqui que eu acabei não fazendo. Eu venho com ela e acabo marcando onde ficaria a sombra do cabelo. Estão vendo? Para marcar. Se eu não quero que fique tudo branco, eu só dou uma marcada aqui, uma acentuada, onde eu gostaria que ficasse o cabelo, entende? Só dou uma
uma leve passadinha nela para deixar o detalhe que eu preciso no meu desenho. E agora, galera, uma outra borracha que muita gente tem curiosidade é essa aqui, o limpa-tipos. Gente, o limpa-tipos, como vocês podem ver, ele parece uma massinha, estão vendo? Ele é bem maleável, eu posso moldar ela de acordo com o que eu preciso, a minha necessidade. Essa borracha aqui é muito bom por causa disso. E outra, diferente dessas borrachas aqui, que eu preciso esfregar no papel para apagar, essas aqui eu não preciso. Tá? Como é que ela funciona? Estão vendo aqui? Tá bem escuro, certo? Digamos que, eu preciso fazer só um detalhezinho ali com a borracha ali. Que ficou muito escuro aqui, eu tinha que ficar um pouquinho mais clarinho. Eu venho com a limpa-tipos, dou leves batidinhas com ela e ele já clareia. Estão vendo ali a diferença? Ó, vou mostrar uma área maior para vocês. Ó, vou dividir esse aqui na metade. Estão vendo? Ó, pego a minha limpa-tipos. Ó, o que a limpa-tipos faz? Vocês podem observar aqui, ó, que o grafite que estava no papel colou aqui na borracha. Ela faz justamente isso, ela gruda o grafite na borracha, para eliminar o grafite do papel sem ter que esfregar. Bom, galera, eu tive que fazer um cortezinho aí no vídeo, porque infelizmente acabou a bateria da minha câmera. E, bom, vamos continuar de onde a gente parou. Eu estava mostrando para vocês aqui a limpa-tipos. Como eu dizia, ela tira o grafite do papel grudando o grafite nele, deixando a área um pouco mais clara, estão vendo? Eu posso também utilizar o limpa-tipos, vou passar aqui na área grande aqui, deslizando ele sobre o papel, para clarear ele devagar, ó. Tá vendo? Ó? Eu quero controlar a claridade dele, eu vou deslizando bem devagarinho, aos pouquinhos, ó. Sujou aqui, eu pego uma área mais limpa. Eu vou passando. Sujou, pego outra área e vou passando. Estão vendo que ele não deixa resíduos no papel? Não deixa aquele farelinho de borracha? Ele vai grudando o grafite nele, para não deixar aquela sujeirinha do grafite solta no papel, que isso atrapalha bastante no decorrer do trabalho, no decorrer do desenho. Bom, galera, outros materiais que eu vou mostrar agora para vocês são os esfuminhos. Hoje eu vou explicar para vocês como utilizar cada um deles. Eu tenho aqui o esfuminho número 3, que ele é menorzinho, e o esfuminho número 6, que ele é um pouquinho maior. Vou mostrar para vocês aqui no detalhe como que se utiliza o esfuminho. Eu vou mostrar para vocês o esfuminho grande. Os dois, na verdade, funcionam da mesma maneira. Eu só vou utilizar o grande aqui para não ter que usar os dois. O que o esfuminho faz? Vocês estão vendo que aqui, ó, quando eu passo, até vou passar de novo para mostrar para vocês melhor. Aqui, ó, quando a gente está passando o grafite, por causa que o papel é poroso, pelo fato de o papel ser poroso, vai ficando no meio do grafite, no meio do desenho de vocês, no meio da pintura, ele vai ficando pequenos espaços em branco. O que isso significa? Significa que o grafite não penetrou naquele poro do papel. O que o esfuminho faz? Você usando o esfuminho no papel, ele vai preenchendo essas lacunas deixadas pelo grafite, justamente para suavizar o desenho e esfumar o desenho. Estão vendo? Ó? O desenho ele vai ficando mais parelho, sem tantas manchinhas brancas no meio. Estão vendo? Ó? Olha a diferença daqui. Cheio de riscos brancos aqui e aqui ele o cinza parelho. Estão vendo? Diminui bastante a porosidade do desenho. Quanto mais grafite for aplicado no papel, mais vai dar para ver, mais vai dar para perceber essa diferença. Aqui eu passei pouquinho para vocês, só para poder demonstrar para vocês. Mas se eu passo bastante grafite, ó, vou fazer uma pequena área aqui, passando bastante, para vocês verem. Aqui. Tá vendo que o simples fato de eu passar bastante grafite já deu uma diminuída na porosidade.
E agora, eu passando o esfuminho em cima, ele vai eliminando a porosidade, tá vendo? Para conseguir chegar perto do tom de preto, o que vocês têm que fazer? Tem que dar uma esfumada e vir novamente com o grafite. Por quê? Porque o esfuminho, pessoal, ele nada mais é do que um rolinho de papel. Isso mesmo. O esfuminho, esse aqui, ele é um rolinho de papel. Até dá pra ver aqui, ó, a divisória onde foi colado depois, ó, tá vendo? Ele é uma tirinha de papel bem fininha, enrolado várias e várias e várias vezes, pra ficar desse tamanho. Então, ó, pra ele chegar ao tom de preto, o que acontece? Tem que dar várias camadas de grafite, porque a cada vez que você passa o esfuminho, ele tende a eliminar o grafite que você já tinha colocado, ó. Como podem ver, eu passei o esfuminho ali e ele já absorveu um pouco do grafite que eu tinha colocado na camada anterior. Então, aqui eu passo novamente o esfuminho para suavizar os poros do desenho. Ó, e ele vai tirar um pouco do grafite. Agora eu tenho que vir novamente com o grafite e pôr mais uma camada de grafite. Dessa forma, eu vou me aproximando do preto. Estão vendo, ó? Olha a diferença daqui que eu usei uma camada só e aqui que eu já pus várias camadas, ó. Estão vendo? É isso que o esfuminho faz. Tanto o número 3 como o número 6. Eu utilizo os dois esfuminhos, por quê? Porque em áreas grandes, como essa daqui que eu acabei de fazer, eu uso o número 6, por ele ser maior, é mais robusto e ele pega uma área maior. Se eu quero fazer uma área pequena, como por exemplo, eu fiz um detalhezinho no meu desenho lá, só uma bolinha. Só uma bolinha. E eu quero esfumar, se eu for pegar esse aqui, eu vou acabar passando em áreas que eu não quero. Então eu pego o número 3 e faço só naquela área ali que eu realmente preciso. Porque ele é mais... ele é menorzinho, ele é mais preciso e ele fica melhor do que o outro. Se eu fosse passar o grande, por exemplo, ó, já borrou ali, ó. Ó, enquanto eu estou passando ele aqui desse lado, ele já borrou desse lado. Estão vendo, ó? Então é bem difícil conseguir lidar com ele, com o número 6, para fazer pequenas áreas. Por isso eu utilizo o número 3 para pequenas áreas. Outro material que eu quero mostrar para vocês é o estilete. Por que eu utilizo o estilete para apontar os meus lápis? Porque o apontador, ele não me dá essa precisão na hora de fazer as minhas pontas. Com o estilete não. Com o estilete eu tenho uma precisão maior. Eu utilizo ele da seguinte forma. Eu pego o estilete e vou tirando lascas da madeira. Estão vendo? Conforme eu vou tirando essas lasquinhas da madeira, a ponta vai aparecendo. Estão vendo? Não vou fazer muito aqui porque essa ponta aqui para mim já é suficiente. Foi só para mostrar para vocês. É só para isso que eu utilizo o estilete nos meus desenhos. Outro material que eu uso é essa hastezinha de ferro. Para que eu uso? Como eu mostrei no vídeo anterior, eu utilizo para fazer pequenos detalhes, como cabelos, pelos, enfim. Digamos que eu vou fazer uma sobrancelha, um detalhe na sobrancelha. Se eu sei que os pelos que eu estou vendo na minha referência, na minha foto de referência, são brancos, o que eu faço? Eu marco toda a área da sobrancelha com este marcadorzinho. Estão vendo? E depois, quando eu vou passar o grafite por cima, vejam bem o que acontece. Aqui não está aparecendo nada, certo? Quando eu vou passar o grafite por cima, olha o que acontece. Quanto mais forte eu passar o grafite, mais evidente vai ficar os detalhes.
estão vendo? É exatamente para fazer esse tipo de detalhe que eu utilizo essa ferramenta aqui. Para fazer isso aqui, eu marco o papel e depois venho com o lápis. Essa caneta aqui eu utilizo para fazer detalhes parecidos com esse aqui, só que ao contrário. Como assim, Elton? Então, digamos que eu fiz um desenho, num detalhe do desenho tem uma sombra muito escura, essa aqui, por exemplo. Eu preciso fazer um detalhezinho ali, um pelinho mais escuro do que aquela sombra, e a sombra já está quase preta. O que eu faço? Eu utilizo esta caneta. Ela tem uma ponta super fina, estão vendo? E eu utilizo justamente para fazer detalhezinhos bem minuciosos, bem pequenininhos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí no detalhe, mas aqui para mim está bem evidente, ó. Vou fazer de fora para dentro, ó. Então ele escurece um pouquinho mais. Eu vou fazer nessa partezinha aqui, que aqui ele está mais clarinho. Eu acho que vocês vão conseguir enxergar melhor. Ó. Estão vendo ali, ó? Ele pega aqui dentro. Ó. Estão vendo? É para isso que eu utilizo. Para fazer pequenos detalhes onde eu já passei o grafite anteriormente. Pessoal, um outro material que eu utilizo também bastante nos meus desenhos, que eu acabei esquecendo de citar no vídeo anterior, é um pincel. Pincel para grafite, sim, pincel para grafite. Por quê? Vocês lembram quando eu falei para vocês que o esfuminho, esses aqui, eles tiram um pouco do grafite que vocês já colocaram no papel? Lembra? Ó, tá até aqui ó, o grafite que eu retirei daqui. O pincel, ele não faz isso. O pincel, ele espalha o grafite. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou deixar bem poroso assim pra vocês conseguirem ver. Ó, o pincel, ele espalha o grafite. Estão vendo, ó? Pra tirar esses poros brancos. E ele não retira o grafite do papel. Ele apenas espalha. Se eu quiser sair para fora aqui, ó, eu consigo. Tá vendo, ó? Ó, espalhou o grafite para cá e para cá. Mas ele não retira o grafite do papel. Eu posso fazer o mesmo esquema que eu faço com o esfuminho aqui. Dar várias camadas até chegar ao preto. E ele espalha o grafite, como eu falei, e ele não retira o grafite do papel. Então ele acaba dando um toque um pouco mais suave ao desenho, como vocês podem ver. Ficou bem escuro, bem próximo do preto, e ele não eliminou o grafite do papel. Estão vendo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Por favor, curtam aqui embaixo, se inscrevam no meu canal. Eu vou ver se nos próximos vídeos eu consigo trazer alguns trabalhos que eu já fiz, alguns desenhos meus, para poder mostrar para vocês aqui melhor, tá legal? Então, muito obrigado, não se esqueçam de se inscrever aqui e um grande abraço. Até mais!